Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa Rio Arte Manuais Online 2020. Eu espero que vocês estejam bem. Estamos reunidos aqui nesse grande evento. A proposta de hoje da minha aula é a pintura em tecido. É uma das queridinhas aí também da Rio Arte Manuais, né? A minha proposta é fazer uma pintura monocromática. Eu usar só um tom de cor de tinta, né? Um tom escuro e o claro, ok? Eu acho que vocês vão gostar bastante dessa técnica. Então, vou mostrar para vocês os produtos que eu vou usar. Mas antes disso, eu preciso me apresentar. Muitos já me conhecem, mas muitos ainda não. Eu sou Alda Soares, sou professora da Acrylex, ok? Estarei com vocês aí em todos esses dias da Rio Arte Manuais. Tá? Espero que vocês gostem das minhas aulas. E quem quiser me conhecer melhor, é só me seguir nas redes sociais, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês o que eu vou usar hoje de produtos. Eu vou usar tinta para tecido, né? Em 2 tons. Eu vou usar a cinza, aqui eu usei o cinza e o preto, tá? O monocromático, ela usa um tom só, sendo que eu vou usar o preto só para dar uma escurecida, não ficar só, né, uma parte clara, para dar um formato melhor. E vamos usar também a caneta Acryl Pen, que vai ajudar a gente aí a fazer alguns detalhes. É uma caneta para tecido. 24 horas depois, vocês podem lavar, 72 horas depois pode lavar o tecido, que não sai mais. Tá? É uma caneta com tinta para tecido. É muito legal de fazer detalhes em tecido, camiseta, pano de prato. Nos ajuda muito nos nossos trabalhos manuais. E vou usar os pincéis. Muita gente tem dúvida qual os pincéis usar na pintura em tecido. Na pintura em tecido, a gente não usa aqueles pincéis de cerdas molinhas, né? Cerdas macias, que dificultam o nosso trabalho. A gente usa esses de cerdas durinhas. Ó. Esses aqui, a maioria eu vou usar os recortados, que são esses pincéis que já vêm recortados e lixados. Tá? E vou usar um também que é de cerdas, mas ele não é recortado, ele já tem mais um pouquinho de cerdas. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês em que momento eu vou usar um e o outro. Tá? Então, aqui temos um tecido aqui atoalhado com uma barra para pintura em tecido, que é lisinha. Como passar o desenho? Isso também muita gente me pergunta como passar um desenho para o tecido. A gente usa um carbono para tecido e um risco. Vocês podem tirar da internet, de revistas de artesanato. Vocês passam para o papel manteiga, que é aquele papel transparente, que vai te dar facilidade na hora de passar o risco. Vocês vão colocar o risco e vão colocar o carbono por baixo, com a parte escura virada para baixo. Ok? Vão usar um lápis e vão contornar todo o desenho. E vai estampar aqui onde vocês vão fazer a pintura, tá bom? Esse é o primeiro passo da nossa pintura. Outra coisa que as pessoas têm dúvida, é sempre bom esticar o nosso tecido, seja ele qual for, uma camiseta, um pano de prato, qualquer tecido que for a ser pintado, precisamos ter um suporte embaixo. Aqui eu usei um papel cartão, tá? Porque é só uma tira aqui que então recortei um pedaço de papel cartão. Vocês podem usar uma placa de Eucatex, pode usar um acetato. E nessa peça vocês vão passar no acetato ou na placa de MDF que vocês tenham, ou então no papel cartão, vocês vão passar a cola permanente. Vocês passam uma camada de cola permanente, deixa secar, ela vai ficar mordente, olha, ela vai ficar, parece que está molhada, mas não está. Vocês esperam de 15 a 20 minutos e depois vocês esticam o tecido. Por quê? Isso vai te dar uma facilidade de pintar, na hora de pintar, que o tecido não vai escorregar, tá? Isso é uma das dicas aí da pintura em tecido, tá bom? Para vocês conseguirem fazer um trabalho de qualidade, a gente tem que ter esses produtos aí, essas peças. Nós vamos começar então a pintura. Eu vou começar vamos começar pela lateral. Vejam que na minha pintura aqui eu fiz uma sombra em toda a lateral da peça. Eu vou usar o cinza
Vocês colocam num pratinho descartável, alguma coisa descartável que vocês têm. E nós vamos começar a pintura. Não esquecendo, gente, a gente tem que ter sempre papel para... Eu até esqueci de colocar aqui, não vou colocar aqui não. Pra gente limpar o nosso pincel, tá bom? É muito importante ter esses... Olha, vocês vão pegar, nesse momento, a tinta para tecido. Eu estou usando aqui aquele pincel que eu falei para vocês que ele não é recortado, ele é de cerdas durinhas, mas esse não está recortado. Porque para o que eu vou fazer aqui, eu não quero recortado, não me dá muito efeito, tá? O recortado eu vou usar para pintar por dentro. Então eu vou começar pela lateral de tecido, tá? Vou fazendo uma sombrinha. Vocês vão, ó. A única coisa que eu falo aqui para vocês, ó, eu não posso pegar a tinta aqui e vir direto pro tecido, porque vai criar um borrão e não vai fazer a pintura que eu quero. Ó, é só uma sombra mesmo, em toda a lateral. Vou pegando bem pouquinho e vou, ó, fazendo essa sombrinha. Aqui, ó, eu vou puxando, ó. Vou puxando. Eu gosto de fazer primeiro isso aqui, ó, essa sombreada em toda a volta, para não ter que esperar a pintura que eu fiz secar. Se vocês quiserem pintar primeiro e depois deixar secar, não tem problema, tá? Mas aqui eu vou fazer primeiro, porque aí quando eu fizer a pintura já está pronta. Aí vocês vêm, ó, em toda a lateral. Então, o pincel é quase seco, gente. Isso é uma pintura seca. Tá? Eu não estou usando clareador, nem diluente, nada disso. A gente vai fazer uma pintura seca. O sombreado em toda a volta dá um efeito bem legal. Nunca esqueça de tirar o excesso, tá, gente? O importante é isso aí. Primeiro eu demarco aqui, ó, para ficar essa partezinha de cima mais escura, tá? Aí depois que eu demarquei, aí eu puxo a tinta um pouquinho para baixo. Vocês veem que eu não peguei mais tinta nenhuma. É só uma sujeira mesmo, gente. Esse é o segredo dessa pintura seca aqui, tá? Essa sombra seca. Sombra seca. Também na lateral também. Aí, ó. Aí puxa, ó. Aqui tá ficando a marquinha porque tem o coisinho embaixo. Tá ficando a marca. Não tem problema, para vocês verem, dá para ver. Toda lateral eu vou fazer isso. Agora eu vou para a parte de baixo. Demarca toda, ó. Vê que já tá dando forma aí o nosso trabalho. Aí só depois, ó, que eu demarquei, que eu venho com a sujeirinha do pincel. Por isso que é importante o pincel adequado a cada pintura, tá? E esse aqui, esse tipo de pintura, esse pincel tem que ser grossinho. Eu aqui, ó, aonde tem a xícara e o bule, eu vou fazer uma sombra mais intensa, tá, gente? Como se fosse o chãozinho ali dele, de não ficar suspenso, tá? Aí aqui no bule é a mesma coisa. Intensifica um pouco a sombra, tá? São detalhes que fazem a diferença numa pintura. Agora já está pronta aqui o nosso sombreado. Nós vamos começar a pintura. Vou começar pela leiteirinha, pelo bule, né? Ó. Vejo que tem partes que eu não vou pintar. Eu vou aproveitar só o branco mesmo do desenho. Mas primeiro eu vou no cinza. Ó, deixa eu ensinar vocês a pegar a tinta. A tinta eu pego só de um lado do pincel. Eu não pego do outro lado. Deixa eu limpar o outro. Só um lado, tá? Nunca mergulhe o pincel dentro da tinta. É só de um lado. Ó. Esse lado da tinta,
deixa ele para cima, esse lado para cima do risco, ó. Tá vendo o risco ali? Eu vou, ó, com a tinta para cima, né, marcando tudinho. Deixa eu ver esse aqui se eu pintei. Não, esse eu pintei. Mas assim você já faz a marca certinha do teu desenho, tá bom? Ó. Você pode fazer isso em toda a lateral, porque já deixa o desenho certinho. Para depois vocês puxarem a tinta para dentro. Ó. Sempre a tinta para cima do risco. Tá vendo? Pelo lado de fora. Aí agora a gente vai pintar. Aí vocês podem pintar, ó. Vai puxando. Eu vou deixar sempre o centro aqui mais clarinho, tá? Que é uma luminosidade que eu vou deixar. Ó, eu pego a tinta, ó. O pincel, ele é de cerdas grossas para isso, porque a gente, na verdade, a gente passa o pincel, ó, esfrega no tecido. Então, se for de cerdas molinhas, não dá pra gente fazer isso, não. Vou fazer aqui. Se fica sempre as laterais, é mais escura, tá? O centro a gente já deixa mais clarinho. Ó, vocês puxam a tinta aqui, deixa escuro, as laterais, e só com a sujeirinha do pincel, ó, vocês vão até o centro, deixando essa parte bem clara, tá bom? Aí agora eu vou fazer a parte de baixo, ó. Essa faixa aqui, tem uma faixa aqui, então a gente só vai demarcar ela, ó. Demarcar todinha desse mesmo jeito, ó. Pega a tinta só de um lado do pincel, bota a tinta virado pro lado de cima do risco, ó. Nunca para dentro, para cima. Do lado que tá o risco. Tá vendo que eu demarquei já tudinho? Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou puxar. Sempre usem pouca tinta para poder conseguir fazer o efeito, tá? Se usar muito não dá, ó. Agora eu vou trabalhar só com a sujeirinha do pincel, ó, gente. Tá vendo? Essa faixinha, vou deixar branquinha. Tá vendo? Que eu nem vou usar a tinta branca. Eu só, com a própria sujeirinha do pincel, eu já deixo essa parte branquinha, que é a luminosidade. Porque a pintura, ela é sombra e luz, tá? Agora a gente vai fazer a parte de baixo do brilho, ó. Começa pela lateral. Aí na lateral pode botar bastante tinta, porque a gente quer bem escurinho, né? A parte de baixo, ó. Sempre começa a pintura, nunca pelo meio, tá, gente? É lateral do desenho. Que aí vocês já escurecem, ó, tá vendo que eu estou escurecendo? E já puxo para cá, pro centro. Deixa eu ver ali, fazer igual que eu fiz da outra, pra vocês me acompanharem aí. Ó, essa parte de cima aqui, vou dar uma escurecidinha também, tá vendo? Aí o papelzinho aqui descartável ajuda a gente a tirar o excesso. Se ver que está com excesso no pincel, vocês vão lá. Agora, vamos trabalhar só a sujeirinha do pincel, ó. Tá vendo? Só a sujeirinha do pincel. Aí vocês vão olhando. Se vê que precisa de mais tinta na lateral, vocês colocam mais um pouquinho. Por isso que eu falo sempre, trabalha com pouca tinta no pincel. Esse é o segredo de fazer uma pintura legal. Porque o pouco a gente pode colocar mais um pouquinho. Se colocar muita, às vezes perde o trabalho. Se não tiver uma certa experiência para consertar, a gente perde. Então, aí agora vamos pro... Deixa eu só dar uma viradinha aqui, só para eu poder me localizar. Então, agora aqui também tem uma faixinha que acompanha essa daqui. Nós vamos fazer essa faixinha. Demarca, ó.
É bom vocês terem pincéis assim de vários tamanhos, né? Porque às vezes são detalhes pequenininhos que a gente precisa de um pincel menorzinho. Mas vocês encontram todo esse material, além da linha completa dos produtos da Acrylex, como os auxiliares, como pincéis e outros produtos, vocês encontram nas lojas Caçula. Só vocês procurarem aí que vocês encontram. Agora a parte de cima também, aqui a parte da tampa do bule, também é só demarcado, gente, olha. Eu vou com a tinta no pincel só de um lado, ó. É como se vocês estivessem contornando. Tinta só de um ladinho ó, só de um lado, ó. Tá vendo que eu boto a tinta pra cima, ó, tá vendo? Vocês contornam tudo primeiro. Vou contornar um pouquinho aqui embaixo. Puxa, para ficar mais escurinha a lateralzinha, você dá uma puxadinha assim. Aí agora você limpa o pincel. Agora a gente só vai trabalhar com a sujeirinha do pincel. Só com a sujeira. Eu estou usando primeiro só a tinta cinza, que depois eu vou dar os detalhes com a tinta preta, tá? E o cinza só que eu estou usando. Esse já tá legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a xícara. Essa canequinha. Ó, a mesma coisa, gente, ó, não esquece desse detalhe. Vocês vão conseguir fazer pinturas maravilhosas, ó. Eu vejo que não tem tinta de um lado, só de um lado. Vamos lá. Marca a lateral. Pode até pegar um pouco mais de excesso, para conseguir fique mais escuro. Primeiro, ó, eu espalho a tinta. Aí depois eu vou puxando. Pode ser em movimentos circulares também para ficar bem escuro aqui. Depois vocês viram o pincel e vão puxando. Ó, agora a parte de cima, vê que a tinta ó, tá virada para cima, gente. Ó, não esquece desse detalhe. Porque às vezes as pessoas acham a pintura em tecido difícil. Mas não é difícil não. Se vocês atentarem para esses detalhes, vocês conseguem fazer. E tudo é a prática, né? No dia a dia da gente fazer, tá pintando sempre. Gosto de ensinar a técnica e depois vocês se aperfeiçoam. Né? Depois vocês vão continuando aí, ó. E a gente só aprende fazendo, gente. Não pode ter medo, não. Vou lá demarcar agora essa lateralzinha, para que fique mais escuro. Agora a parte de baixo. Aí agora dá uma limpadinha no pincel. Não precisa limpar com água não, tá, gente? Vocês veem que eu nem molhei nada em água. Só com papelzinho vocês conseguem. Eu vou estender um pouquinho mais essa sombra aqui, tá? Essa pintura aqui eu quero um pouquinho mais pro meio. É bem larguinho isso aqui, aí para não ficar também com pouca tinta. Aí, por isso que eu falo, um pouco, a gente vai vendo e vai acrescentando mais onde está faltando. Acho que aqui já tá bom. Vejam, só com a sujeirinha do pincel eu já pintei o meio. Tá bom? A alcinha, acho que a alcinha é preta, né? É preta. Aí agora, a gente continua na mesma coisa, só vou trocar o pincel. Porque eu vou fazer as letrinhas. Como a letrinha aqui, a parte é pequena, eu vou trocar por um menorzinho. Mas também é um pincel de cerdas recortado, tá? Eu aqui, nesse também é a mesma coisa, eu não vou preencher tudo não.
Algumas partes eu deixo mais escuro, eu puxo para dentro. Tá bom? Para poder ficar igual os outros desenhos que eu fiz. Como se estivesse contornando. Vejo que eu deixo algumas partezinhas brancas, principalmente o meio, tá? Vou deixar o meiozinho meio branquinho. Não usei muita tinta para poder conseguir puxar e não pintar muito. Todas as letrinhas. Depois a gente ainda vai usar a caneta para tecido, tá? Para ajudar a gente nos detalhes. Mas já tá ficando legal assim. Eu vou pegando toda hora a tinta porque eu pego pouquinho, porque eu não quero pegar muita tinta para não estragar o meu trabalho. Agora aqui a parte de baixo. Daqui a pouco eu vou usar a tinta preta, também é tinta para tecido, no Acrylex, para escurecer um pouquinho mais o nosso desenho. Porque como eu falei para vocês, toda pintura tem a sombra e a luz. E a gente tem que intensificar a sombra com uma cor mais escura do que a gente está usando de fundo. Isso também dá um formato legal ao nosso desenho. Então agora vamos pegar a tinta preta para a gente fazer os detalhes. Mesma coisa, botar no pratinho. Então vamos lá. Eu vou continuar com esse pincel pequenininho, que os detalhes que eu quero fazer são pequenos, então eu vou continuar. Essa bolinha aqui do bule. Ó, essa parte aqui vai passar um pouquinho para cima desse desenhozinho, né? Mas não tem problema. É a alcinha do bule, a gente está pintando. Aí eu já estou preenchendo tudo, eu não estou fazendo igual eu fiz o cinza não, estou preenchendo mesmo, tá? O bico aqui do bule é preto, vamos preencher também.
Para partes pequenas assim, o pincel pequeno é melhor, porque fica mais fácil da gente. Deixa eu chegar para cá. Pode preencher tudo. Pode arrastar o pincel no tecido para que a tinta entre na trama do tecido. Por isso que tem que ser de cerdas grossinhas. Agora a parte aqui de baixo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou intensificar a cor do bolo. Mas eu já vou fazer logo a alcinha, que também é preto, eu vou fazer a alcinha logo da canequinha, tá? Depois eu volto para fazer a sombra. Eu mostro para vocês. Muita gente tem medo de trabalhar com a tinta preta. Mas não precisa ter medo não. Por ela ser uma tinta bem escura, as pessoas têm medo, principalmente em dar sombra com a tinta preta. Mas eu vou ensinar aqui a vocês, não vai ter problema nenhum. Eu só vou trocar o pincel, porque esse está muito pequenininho para eu dar a sombra. Vou trocar. Vou pegar o mesmo que eu já estava usando, tá? Eu vou pegar esse aqui que é menor. Mesma coisa, de cerdas. O que eu vou fazer? Eu vou dar essa sombra mais escura, ok? Como? Pegando a tinta, gente, só de um lado do pincel, do jeito que eu falei para vocês. Só de um lado. Eu vou demarcar tudo que eu já fiz aqui, eu vou demarcar de novo, dando uma intensidade maior na cor. Isso se chama a sombra da pintura, tá bom? Às vezes a pessoa fala, mas não pode ficar assim, desse jeito. Mas a gente vê a diferença quando a gente dá a sombra, ó. É bem pouquinho, ó. Bota pouquinho. Aí eu demarco primeiro, ó. Faço toda... Depois eu venho e puxo. Você vê que o meu pincel tá seco. Ele não tá com aquele exagero de tinta. Então é isso que eu ensino pra vocês, É só um pouquinho mesmo. Eu pego um pouquinho, aí o que eu faço? Primeiro eu demarco aonde a parte escura vai aparecer, porque eu já vou descarregando a tinta que está no meu pincel. Porque se eu já vier aqui e fizer já espalhar, ela pode sujar, dar um borrão e vocês não vai ficar legal, tá? Ó, vou demarcando tudinho, com paciência. Depois que eu faço isso, é que eu venho puxando. Não tem problema nenhum usando preto. Aí a intensidade também vocês veem. Se gosta mais escuro, coloca mais um pouco. Se gosta mais claro, deixa assim. Agora vamos para a parte da tampinha aqui. Mesma coisa. E o segredo da sombra é vocês não tamparem o que vocês fizeram no fundo. Então não tinha fundamento a gente dar uma base na pintura. A gente precisa que a cor de fundo apareça, mas que a sombra esteja ali, ó, como um detalhe. Tá vendo que eu intensifico mais os cantos? É sempre os cantinhos. Ó. O centro eu sempre vou deixar mais claro. Às vezes a pessoa não sabe onde vai botar a sombra. Ó, lá. Aqui, ó. Sempre onde já está mais escuro é o que a gente vai intensificar. A gente nunca vai colocar a sombra aqui na parte que está clara, que tem a luminosidade, né? Não tem fundamento isso.
puxando. Vê a diferença da pintura depois que dá a sombra? Que a gente intensifica a cor. O trabalho fica mais bonito. Agora eu vou na xícara. Mesma coisa. Tinta só de um lado. Puxa. Parte de cima. Esquecendo parte mesmo de dar a sombra. Aqui, como eu falei para vocês, na parte do chãozinho, que é o suporte aqui da xícara, a gente vai intensificar aqui também, tá? Um chãozinho aqui. Na mesma, vamos fazer no bule aqui, ó. Intensificar a cor. Tá bom? Então, a sombra aqui já está pronta, tá tudo certinho. Se vocês quiserem dar uma sombrinha também na parte das letrinhas, também pode. Eu ainda vou usar a caneta, tá? Mas vamos escurecer uns detalhezinhos só. Não precisa ser toda não, é só algumas partezinhas. E o meu pincel tá bem seco. Só uma sujeirinha mesmo de tinta, tá? Pronto. Então, agora a gente vai usar a Acryl Pen. É a caneta para tecido. Aqui eu vou usar a preta para dar os detalhes das letrinhas. Né? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Tem umas bolinhas, aí vou ensinar vocês primeiro a contornar, depois eu faço os outros detalhes. Nós vamos contornar as letras, tá? Um detalhe, toda vez que vocês forem usar a Acryl Pen, a caneta para tecido, a tinta tem que estar seca. Vocês não podem dar os detalhes em cima da pintura molhada, tem que esperar secar se vocês quiserem fazer algum detalhe, tá bom? Aqui já está seco, já não tem problema nenhum, que eu também estou usando bem seco. Um bico. E a gente vai, olha, como se você estivesse escrevendo, tá? Vai contornar todas as letras. Vocês mantenham ela assim, pezinho, porque o traço sai mais fininho, tá? É como se vocês estivessem contornando, escrevendo. Aviva o desenho, né? Fica bonito. Faço tudo o contorno. E ela também tem várias cores, tá? A caneta para tecido. Aí vocês podem comprar as cores que vocês precisarem. Aqui tem a alcinha do bulizinho, vocês podem fazer com ela também. Mantenha a mão bem leve para poder o traço sair fininho. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou dar, vocês veem que tem umas bolinhas, eu fiz tanto umas bolinhas na xícara como na coisa. Vocês podem usar o próprio fundo do pincel, não tem problema não. Ou um pinta-bolinha ou o fundo do pincel. Eu vou dar com preto, tá? Ó, vocês molham lá, não tem segredo. Carimba aqui.
molha e carimba. Não pode ficar carimbando, porque as bolinhas ficam de tamanhos diferentes, não fica muito bonito. Você sempre molha e vem aqui e carimba. Tá? Fazer a mesma coisa aqui. Acho que tá. Agora eu peguei o pincel, ó. Com essa tinta cinza, eu dei um detalhe, deixa eu ver se foi mais pequeno. Menorzinho. Peguei aqui um pouquinho só de tinta cinza. Veja que eu fiz um detalhe de uma fumacinha, né? Aí vamos fazer aqui a mão livre. É uma coisa, um detalhezinho só, tá, gente? Isso é bem levezinho. É tipo saindo a fumacinha aqui do café. Do chá, né? Aqui é o chá. O que eu fiz também? Eu dei uma sombra, agora eu estou olhando as sombras nas letrinhas. Para não parecer que elas estão suspensas no ar, a gente vai, ó, só com a sujeirinha do pincel e dá uns detalhezinhos aqui, uma sombrinha, para elas não parecerem suspensas. Eu também intensifiquei a cor do sombreado. Um preto também, tá, gente? Fica bem diferente, ó. Agora eu vou pegar um pouquinho só de preto, ó, bem pouquinho. Vou limpar o pincel. Pode limpar no pó. Aí eu vou só dar uma intensificada aqui na cor, tá? Bem pouquinho. Limpa. Não deixa excesso nenhum no pincel, tá, gente? Ela vai ficar um pouquinho mais escura, tá vendo? Mais um pouquinho. O artesanato é um teste de paciência, faz a gente ficar tranquilo por causa disso. A gente tem que ter paciência. Puxa. É um detalhe só, é bem pouquinho, vê? Bem pouco. Aí vou intensificar também debaixo das letrinhas. Ó, vê? Tira bem o excesso, tá, gente? Pra não ficar borrão. Ó. Acho que é só isso. Acho que eu fiz todos os detalhes que eu me propus na aula. Então a pintura, ela tá pronta, não precisa de vocês passarem mais nada. Só, se quiserem lavar a peça, 72 horas depois. Porque a tinta de tecido, ela firma no tecido, não precisa vocês passarem a ferro, passar outro produto, não precisa passar nada, tá bom? É só pintar, esperar secar, 72 horas pode lavar, que não vai sair mais. Inclusive a caneta para tecido também não sai, tá bom? A caneta para tecido é a mesma coisa da tinta de tecido, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha aula. Espero que vocês estejam gostando do nosso evento online. E é muito bom ter vocês conosco, tá? Até a próxima aula. Tudo de bom para vocês. Um beijo a todos.